Esse áudio vai falar um pouco sobre o valor da teoria integral, o valor do conhecimento para os relacionamentos interpessoais. Bom, a maioria dos problemas pessoais que a gente tem, né, são problemas de comunicação. Muitas vezes até os físicos, né, os problemas mais físicos, mais densos, é um problema de comunicação entre as nossas células, entre os nossos tecidos, entre os fatores exógenos e os fatores endógenos, né? É sempre alguma falta de fluxo, né? Se a gente vê o fluxo como a comunicação como um fluxo, qualquer problema é problema de comunicação, né? Seja em grande escala, as grandes guerras, os ideais das nações, seja em pequena escala, o nosso âmbito familiar, né? Relacionamentos afetivos ou mesmo celulares. O que a gente busca quando a gente se comunica? Não é se entender, né? Ser compreendido e compreender. Mas se a gente for olhar lá num olhar transpessoal, é o ser se reconhecendo, né? Por isso que a gente fala tanto em espelhamento, né? Em momentos reflexivos que refletem. Ou seja, é o espírito olhando para si mesmo, né? Se redescobrindo. Então, independente do ato que a gente faça e busque nas nossas comunicações, existe aí um pré-requisito para que essa comunicação ela seja plena, né, que é o amor. E não estou falando aqui de uma linguagem amorosa, da comunicação não violenta, não estou falando nada disso, mas sim do reconhecimento de que existe a vida agindo através de mim, né? Que eu não sou só eu, então toda comunicação não é só entre dois seres, é a ação do ser em si. Bom, o que isso tem a ver com teoria integral? A gente sabe, né? Ou a gente já ouviu algumas vezes, seja pela nossa religião, seja por leituras, seja por algum interesse pessoal místico ou espiritual que a gente tenha, toda essa questão do ser, todos somos somos frutos do espírito, né? Mas a gente vive aqui numa realidade dual. Eu acredito que sou eu, você acredita que é você, e que existem várias pessoas no mundo e que precisamos agir, a ação depende da gente, né? Enquanto a gente vive nessa perspectiva, que ela não é errada, simplesmente é parcial, né? Ela existe, mas é um pouco mais irreal do que uma perspectiva mais abrangente. Nós precisamos, aqui nesse plano, de algumas ferramentas para nos facilitar essa evolução da comunicação, para que a gente possa voltar a vibrar nesse amor dentro de qualquer ato, dentro de qualquer escolha, dentro de qualquer verbalização. E para a gente conseguir sentir amor, viver no amor, reconhecer o amor, ser o amor, nossa mente não pode estar muito antagônica ali, né? Eu querendo sentir amor e a mente falando, mas o cara foi um babaca, mas esse país é uma merda, e assim por diante. Quanto mais a gente consegue compreender os motivos, mais a gente perdoa, né? É que nem quando alguém te xinga na rua e tu ficou sabendo que aquela pessoa acabou de perder o pai, ou acabou de, sei lá, ter alguma notícia ruim. Naquele momento mesmo a gente, né? Então é justificável porque que ela tá assim. Né? A gente consegue abrir um espaço no nosso coração quando a gente entende os porquês do outro. E a nossa ação, da nossa personalidade, ela é cheia dos porquês, né? Nós somos cognições em evolução também. Então, quando a gente entende em que nível que as pessoas estão, que eu estou, que tipo de personalidade que eu sou, qual que é a minha perspectiva principal de ver o mundo, tudo isso me ajuda a ir abrindo o coração para eu entender as imperfeições, né, as diferenças, as não concordâncias que aparecem ao meu redor,
sem sofrer tanto, sem julgar tanto injustamente, sim, tendo o meu poder crítico, que é essencial para eu entender as coisas, mas conseguindo, mesmo numa ação ríspida, se eu precisar tomá-la, estar com o coração aberto, sendo amor, né? Sabendo que esse ato não é só meu, é um movimento, do todo, do cosmos agindo através de mim. É muito fácil a gente entender essa questão de evolução quando a gente olha para uma criança, né? Uma criança, a gente ajoelha para falar com ela, a gente escolhe palavras fáceis, a gente, entre aspas, se dá o trabalho de entender até que ponto ela entende e facilitar essa comunicação. Entre os adultos, a gente já não tem mais tanto essa paciência, né? Porque a gente tem um preconceito, uma ideia pré-concebida de que todo mundo cresceu e todo mundo está evoluído, né? E que todos temos que já ter adquirido certos valores. E é como se cada um visse realmente da sua própria lente. Então, o que é fácil para mim, eu meio que entendo que é uma coisa fácil. Né? Não só que é fácil para mim, e o que é difícil para mim eu entendo como é uma coisa difícil, não só sendo difícil para mim. Obviamente, quanto mais a gente evolui, mais fácil vai ficando de perceber que as coisas não são assim, né? A gente vê isso nos talentos, né? Às vezes eu toco piano por 5 anos, eu não consigo ser boa, a outra vai lá em 1 ano, já vira uma concertista, já vira uma super pianista. Mas no dia a dia é difícil aplicar isso, né? Porque o tempo inteiro a gente está se sentindo injustiçado, a gente está se sentindo incompreendido, né? Ai, meu chefe é muito autoritário, meu namorado é muito egoísta, meu filho é muito teimoso, né? Minha amiga é muito fútil, né? E assim por diante. O tempo inteiro a gente consegue ver essas diferenças de ideais, né? De verdade, de pontos de vista. Né? E os pontos de vista são uma superfície limitante, né? Quando eu falo de um ponto de vista, eu estou excluindo outros, né? Por mais abrangente que seja, é sempre uma opinião, é sempre um prisma, né? Um ângulo que se vê a realidade. E assim será, desde que eu entenda que existam outros pontos de vista e as verdades, que não são minhas verdades, caibam em mim, caibam na existência. Eu consiga permitir que existam coisas diferentes das minhas, né? Quando eu começo a estudar, e estudar que não quer dizer só ler, fazer curso, mas sim me abrir para o conhecimento, me abrir para sair das verdades pré-concebidas que eu tenho dentro de mim, né? Quando eu resolvo me abrir para ver as verdades maiores do ser, né? Entender a engenhoca que é essa realidade, eu percebo o outro com mais clareza, assim como eu percebo a mim. Né? E é isso que a teoria integral traz de tanto valor. Né? Quando eu começo a estudar o espiral da consciência, quando eu começo a estudar os quadrantes, quando eu começo a estudar o eneagrama, quando eu começo a estudar o feminino e o masculino, os estados de consciência e assim por diante, as múltiplas inteligências, né? As linhas, eu passo a conseguir ler o mundo de uma forma mais justa. Esse mapa todo não é para enquadrar as pessoas não são só uma linha, um número de eneagrama, um nível de consciência e uma mistura, uma combinação de tal graduação de feminino e masculino. Não. Mas essa leitura, que o objetivo dela é ser abrangente, é ser inclusiva, é poder trazer a verdade do outro para dentro do meu mundo e isso não me machucar, eu não lutar contra ela, mas eu integrá-la, é muito útil. Né? Cuidando sempre para não rotular as pessoas, lembrando que todos nós somos o ser, né? Nós somos um microcosmos dentro do macrocosmos, assim como nós também somos o macro. Então, dentro de mim existe a latência de todas as coisas, né? Tudo que existe no universo pode existir em mim também. Mas, como vivemos com uma personalidade, né? Adquirimos um ego, nós temos tendências, né? Assim como a nossa evolução tem tendência, dependendo da cultura que a gente nasceu, da época que a gente nasceu e vários outros fatores. Nas relações interpessoais, a importância
disso, ela fica ainda mais visível. Eu posso falar por mim que a sabedoria que a teoria integral me trouxe me fez parar de lutar contra a verdade do outro. Quando eu sinto, porque existe uma hierarquia, isso aqui não é para relativizar tudo, né? Existe uma direcionalidade da evolução, né? Não é completamente randômico, não é tanto faz o caminho. Ou seja, eu sei que existe o melhor, o mais abrangente, o mais inclusivo, né? Assim como uma mãe deveria saber, mas se não sabe, ela sabe que é melhor dar uma comida de qualidade para o filho do que entupir o filho de todinho e danoninho, né? Um é melhor do que o outro, existe uma hierarquia, né? É melhor ter uma casa limpinha do que morar na rua, talvez. Nem todos vão concordar comigo. E eu não estou falando aqui na perspectiva do ser, eu estou falando na nossa perspectiva dual, tá? Sendo que existe essa direcionalidade, muitas vezes a gente pode sentir que a minha verdade é superior do que o outro, né? Que o outro está dizendo sim, sim, não, não, ou que o outro está com uma visão muito egocêntrica, sem incluir os outros pontos de vista, e eu estou percebendo isso no outro. Né? E existe essa pequena armadilha no integral de quando a gente tem já o olhar mais expandido, a gente às vezes rotular, e quando falta o ingrediente necessário, a energia primordial, que é o amor, né? Eu passo a julgar e colocar essa hierarquia de uma forma um pouco patológica. Eu sou superior e tu és inferior. Né? Mas não quer dizer que o ser não exista ali da mesma forma. Simplesmente eu tenho a consciência, eu tive a oportunidade de evoluir mais, ou a escolha de ter evoluído mais, e tu menos em algumas coisas. Né? E eu passo, ao invés de só julgar o outro que eu posso sentir que é inferior, ou discordar dele, ou querer catequizá-lo, eu consigo me compadecer e achar a linguagem correta para falar com esse ser. E também estimulá-lo a crescer se for a questão. Mas sempre lembrando que a gente também está olhando de um ponto de vista e trazendo no coração essa máxima socrática, né, de sei que nada sei, porque essa abertura para o absoluto, sabendo que existe uma parcialidade ínfima ainda do nosso ponto de vista, é o que nos permite amar antes de concordar, antes de gostar, né? Antes de compreender. Bom, e é isso. Esse áudio aqui, ele não é para ser muito prático mesmo, é para ser um áudio reflexivo, para vocês colocarem pontos de interrogação cada vez que vocês se acham certos e acham os outros errados, e tá tudo bem. A questão é quanto de espaço de amor eu tô dando, porque eu sei que eu tô vendo de um ponto de vista. Se o outro não me entende, ou eu não entendo o outro, existem duas pessoas ignorando algo, não se entendendo. Né? Caso contrário, seria harmonia plena. Seria sempre uma comunicação energética, verbal, relacional, fluida, né? Harmônica. E não, nem sempre é. Então fica aqui o convite para refletir sobre a importância do estudo e da sabedoria para a gente libertar o amor no nosso coração e entender todos os seres, para a gente conseguir achar e escolher a melhor linguagem para tratar com as outras pessoas e conosco mesmos, né? Nos perdoar também pelas nossas questões falhas e trilhar rumo a liberdade, né? A sermos seres mais livres e, claro, podermos sermos bons estimuladores da evolução, né? Sempre na questão de união e não precisando gerar guerra, né? Respeitando o momento do outro. Todo mundo tem direito ou simplesmente está onde está, né? Ninguém escolhe conscientemente ser pior do que pode ser, mas nem todo mundo entendeu o caminho para virar a melhor versão de si mesmo. Então, reflitam sobre isso. E eu digo aqui de todo o meu coração que a teoria integral, sempre somada de um olhar amoroso, é um dos melhores mapas, talvez para não dizer um mais completo hoje, de conseguir incluir no nosso coração
todos os seres, todas as perspectivas, toda a luz e toda a sombra que existe no universo. Deixo aqui vocês com um mantra que é um mantra que talvez traduziria a teoria integral, que é o mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e vivam em paz. É isso que a teoria integral também quer, é isso que a gente quer. Por mais que para isso a gente precise entender toda a Matrix, já que nascemos com uma mente. Vamos ajudar o nosso ser a comungar, a unir nosso pensamento, as nossas ideias ao nosso ato amoroso, para que a gente consiga escorregar menos vezes e se expandir cada vez mais. Um beijo. E eu espero que esse áudio tenha plantado uma sementinha no coração de vocês.